Olá, está começando mais um Ovale Entrevista especial Eleições e hoje nós recebemos aqui na sede do Jornal Ovale a candidata à Prefeitura de São José dos Campos, Marina do PSOL. Muito obrigada pela sua disponibilidade, candidata. Eu que agradeço a todo o Vale, a equipe, e a você, Thaís e Kaique. Candidata, é a sua primeira eleição e a gente gostaria de saber por que a senhora gostaria de ser, por que escolheu ser candidata à Prefeitura de São José dos Campos, por favor. Eu acho bastante importante isso, porque o que a gente vê há anos na nossa cidade, apesar da troca de gestão da prefeitura, por trás disso, os mesmos ricos e poderosos, as mesmas grandes empresas é que dominam a política, né, que são diretamente relacionadas. E eu acredito que é o momento da gente colocar as lutas que são muito latentes aqui também, a luta das mulheres, a luta dos trabalhadores contra as demissões. É o momento dessas lutas terem uma porta-voz na prefeitura. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito difícil, né, no país, e isso na nossa cidade também. E eu acredito que a gente precisa ter coragem para mudar essa realidade. E essa coragem vem da luta coletiva e para a gente construir uma São José dos Campos para a maioria. Que a maioria precisa trabalhar para garantir a renda no final do mês. E a gente quer que o PSOL seja porta-voz dessas lutas. A gente sabe que um dos principais desafios do próximo prefeito vai ser a retomada da economia, né, que agora foi tão afetada durante o período de pandemia. O que você pensa em fazer caso seja eleita? Então, esse é um tema muito importante. A gente está vivendo um momento onde o desemprego alcança números recordes no Brasil e São José dos Campos está virando a cidade do desemprego também. Na indústria, a gente tem números alarmantes. As FAGM são 300. Setor aeronáutico mais 300, sem contar a Embraer, que fechou esse ano 2.500 postos de trabalho. Além disso, a licitação de ônibus quer acabar com 700 cobradores. Assim, a lista é muito grande, eu poderia ficar aqui por muito tempo, mas eu paro por aqui. Então, eu acredito que é preciso fortalecer os serviços públicos. Somente serviços públicos que rompem com essa lógica de garantia do lucro, né, em detrimento do trabalho e da renda da maioria dos trabalhadores. Então, fortalecendo o serviço público, você gera emprego imediatamente, né, com a construção, mas também em perspectiva, com a abertura de concurso público, servidores, para fortalecer o serviço para o conjunto da população. Então, além de garantir emprego, ainda garante um bem-estar melhor para o conjunto dos joseenses. Isso é fundamental. Além dessa questão da economia, caso seja eleita, quais devem ser as principais prioridades do seu governo aqui no município? A gente quer acabar com a desigualdade social. Esse é o principal problema de São José. São José é uma cidade muito rica, mas infelizmente muito desigual também. Então, assim, no primeiro dia de governo, o que a gente vai fazer é garantir uma renda básica emergencial, que apenas com 1% do orçamento é possível acabar com a miséria, a extrema pobreza, que assola cerca de 17 mil pessoas na nossa cidade. São pessoas que vivem com uma renda abaixo de R$150 por mês, é uma situação muito dramática. Então, imediatamente fazer isso, mas em perspectiva, é acabar com toda a desigualdade da nossa cidade. Marina, eu gostaria de saber, em relação ao governo atual, quais são aqueles projetos que você gostaria de manter e quais são aqueles que você não daria seguimento? Então, justamente é um problema de concepção do que a prefeitura deve fazer. Eu não acredito que a prefeitura deve ser um balcão para gerir os grandes negócios. A prefeitura deve servir ao conjunto da população. Então, a gente está aqui perto da Ponte Estaiada, que é um símbolo, uma marca, né, do governo do Felício, mas que, apesar de fazer esse tipo de obra, não faz obras que respondem às demandas, aos anseios do conjunto da população. Né? Então, a gente vai inverter a lógica de governar. A gente quer governar com e para a maioria. Então, os joseenses precisam ter capacidade de opinar sobre o que deve ser construído, o que deve ser feito. E, infelizmente, essa não é a lógica atual. A gente estava falando dos empregos, da Embraer, por exemplo, que é a empresa na qual eu trabalho. A prefeitura veio ao público falar, por exemplo, que a empresa devia ser vendida para a Boeing. Mas demorou cerca de um mês para vir a público e se posicionar contra as demissões. Então, essa lógica precisa ser rompida. Né? Exato, você falou da questão de desigualdade social. No seu plano de governo são citados 2 programas de renda básica. Um emergencial, enquanto durar a pandemia, e outro permanente para famílias em situação de extrema pobreza. Queria saber se vocês já fizeram um estudo de qual seria o custo desses programas para os cofres públicos e de onde sairia esse dinheiro. Então, eu já respondi essa pergunta anteriormente. Né? A gente fez, a São José dos Campos tem um orçamento anual de média de cerca de 2,7 bilhões de reais. Para a gente garantir essa renda básica para acabar com a miséria, que eu estava citando, né? Pessoas que vivem com uma renda abaixo de R$150 por mês, a gente ia gastar cerca de 1% desse orçamento. Só para a gente ter uma ideia, só de aditivo com as obras que foram feitas nessa gestão, tanto na ponte do Bolinho Caipira, quanto da Via Cambuí, são 33 milhões de reais. Para fazer essa renda básica para 17 mil pessoas, a gente ia gastar menos de 27. Então, assim, é possível fazer isso de forma imediata. Né?
Em perspectiva, inclusive, a gente quer avançar, comprometendo mais a renda, mas servindo mais a população. Então, assim, de imediato é isso, mas avançar ainda mais. E em relação à pandemia, é importante lembrar que a cidade ela recebeu, né, um auxílio também do governo do estado. Só que também foram com prioridades equivocadas, na minha opinião. Então, a gente tem a situação, por exemplo, dos motoristas de transporte das escolas, ou o exemplo muito emblemático é o das professoras eventuais, que têm vínculo com a prefeitura, mas não receberam durante o período da pandemia, mas não conseguiram solicitar, por exemplo, a renda básica federal, porque tem justamente por ter o vínculo aqui, né? Então ficaram jogados totalmente à própria sorte, e isso é inaceitável, né? Então, assim, o dinheiro está aí. O problema é onde ele está sendo colocado. É possível fazer, existe o dinheiro, o que falta é vontade política. Ainda nessa questão de custos, a gente sabe que no plano de governo da senhora tem a promessa da tarifa zero no transporte público. Então, novamente, eu gostaria de saber de qual seria mais ou menos o custo disso para o município, de onde sairia esse dinheiro, se você puder explicar melhor também esse projeto. Sim, isso é importante, porque assim, isso é um problema de realmente como a gente enxerga as coisas. O transporte ele é um direito constitucional, ele foi incluído após as manifestações de 2013, em 2015, inclusive com o projeto da deputada federal Luísa Erundina, que faz parte do PSOL também. Apesar de ter sido incluído na Constituição, não existe uma determinação em relação à questão de verbas, né? Então, assim, justamente por ser um direito constitucional é que a gente defende que tem uma tarifa zero em perspectiva. Para isso, a gente precisa construir uma empresa pública de transporte. Hoje, as empresas privadas, elas seguem a lógica do lucro. E boa parte do dinheiro que vai para o transporte, seja através dos passageiros e usuários que pagam, seja através de subsídios, eles vão ser destinados para esse lucro. A gente, fazendo uma empresa estatal, ela não vai seguir essa lógica. É uma empresa que vai funcionar única e exclusivamente para servir a população, né? A gente sabe que isso leva um tempo, a nossa estratégia é essa. Então, a gente defende de forma imediata a tarifa zero para os estudantes, né? Isso acontece em várias cidades do Brasil, para os desempregados e quem recebe auxílio emergencial, e também para as mulheres com criança de colo, né? Para a gente conseguir fazer isso, a gente vai precisar rever as licitações atuais. As licitações hoje elas são pouquíssimo transparentes, são extremamente antidemocráticas, e o que a gente vê com isso, uma falta de informação e transparência, são determinações como a da Justiça, por exemplo, mandando ampliar a frota da nossa cidade. A gente precisa fazer com que ou os governantes pensem nisso, não precisa ver intervenção judicial de fora para garantir esse tipo de coisa. Então, aumentar a frota de ônibus é fundamental, porque hoje a lógica é inversa, né? Mesmo no meio da pandemia, quando a gente estava de mais distanciamento, o que aconteceu é que foi reduzido em quase 25%. Então, entendendo isso, fazer isso junto com a população, com democracia e transparência, a gente vai conseguir fazer. Exato. Outra proposta é de revogar a reforma da Previdência Municipal. E de acordo com as regras da reforma da Previdência Federal, o município que isso fizer, ele não vai conseguir obter o CRP, que é o Certificado de Regularidade Previdenciária, e com isso não pode mais receber repasse da União, por exemplo, obter financiamentos para obras com bancos como a Caixa Econômica Federal, enfim. Mesmo assim, acha que valeria revogar essa reforma da Previdência e como lidar com essas questões? Kaique, a reforma da Previdência de São José dos Campos ela é uma das mais agressivas do país. Não é exagero falar isso. Pra você ter uma ideia, aquele servidor, aquele trabalhador, né, que atende a população, que contribuiu sua vida inteira para ter uma previdência, viu de repente as regras do jogo mudarem e seu salário ser afetado em 14%. É uma questão muito agressiva e que a gente precisa saber encarar de frente. Hoje, essa questão dos financiamentos, inclusive, estão sendo usados para construir pontes como a Ponte Estaiada, que na prática, para a maioria dos joseenses, não tem nenhum tipo de efeito, né? Então, assim, a gente quer fazer isso, a gente vai revogar, a gente tem prioridades, a nossa prioridade é com o conjunto da classe trabalhadora e com aqueles que mais precisam, né? E acredito que com a participação do conjunto da população, a gente também vai conseguir mudar a percepção das pessoas do como fazer isso, né? Então, junto com a população, a gente revogando, é possível a gente conseguir conquistas que a gente nunca teve na nossa cidade. E outro ponto abordado pelo plano de governo tem a ver com a desmilitarização da Guarda Municipal, né? Gostaria de saber de você, caso seja eleito, os guardas deixarão de usar armas de fogo? Como que vai ser essa desmilitarização? Na verdade, o problema da segurança ele é mais complexo, né? Ele é a responsabilidade da segurança é do governo estadual, né? Infelizmente, por problemas que existem na segurança de forma conjunta, que a gente vê a Guarda Municipal tendo que suprir déficits, né? Então, assim, a responsabilidade da Guarda Municipal é atender, né, e
servir aos bens públicos e à população. Muitas vezes o que eles acabam fazendo é o serviço da polícia mesmo. Então a gente precisa, primeiro, acabar com a desigualdade social, que é o principal fator que leva as pessoas à criminalidade. Se as pessoas têm condição de garantir a comida na mesa, se têm os direitos básicos garantidos, pouquíssimas pessoas recorrem à criminalidade. E valorização dos profissionais. A questão da arma de fogo é muito importante. Muitas vezes o guarda, ele quer utilizar a arma de fogo porque com isso ele tem um adicional no nosso salário. Né? Então, assim, eu não sou contra, em princípio, a utilização da arma de fogo, mas a gente rompendo com essa lógica, né? Primeiro, de fazer com que a segurança ela serva para suprir os descontentamentos com a desigualdade social e valorizando os profissionais, a gente já melhora bastante coisa. Você citou algumas vezes a questão da obra da Ponte Estaiada, que foi uma das principais polêmicas do atual governo. Eu queria falar mais um pouquinho sobre isso, porque é uma obra que custou mais de 60 milhões de reais, dentro daquela polêmica envolvendo o BID, e tanto o Ministério Público quanto a Defensoria Pública já disseram que a obra foi feita sem estudos necessários que comprovassem a eficácia dela para o uso do trânsito. Eu queria que você falasse um pouquinho mais a sua opinião a respeito dessa obra. Sim, existem estudos que dizem... Primeiro, assim, quem passa lá já vê. Muitas vezes os carros que estão passando por aquela região acabam nem utilizando a ponte e seguem a mesma rotatória que já tinha anteriormente. Essa é uma percepção de qualquer um que passa por ali. Mas, como você disse, existem estudos que dizem que existe um saturamento, né, em até 5 anos. Ou seja, é uma obra que é um monumento, na verdade. Não é uma obra para servir às necessidades da população. Então, esse é o grande problema. Eu não sou contra fazer obras. Eu acho que as obras elas são fundamentais. O problema é aonde você faz. Se você faz obras na periferia, que é a situação são as regiões mais carentes, se você faz obras que depois vão ter algum benefício para as pessoas, tudo bem, isso vira um investimento. Agora, você fazer obras sem consultar a maioria da população sobre o interesse dela, o interesse que ela vai ter naquilo, você fazer obras sem pensar em como depois isso pode servir para a população, esse é o grande problema. Então, você fazer creche em tempo integral, você fazer posto de saúde, você fazer ciclovia, eu tenho apoio. Agora, você gastar esse montante de dinheiro para não ter nenhum benefício para a cidade depois, isso não dá para ser. Indo um pouquinho para o lado da educação, a gente sabe que no atual governo as novas creches ofereceram vagas apenas em horário parcial, que é uma situação que gerou críticas dos pais que precisam trabalhar e pedem aí pelo período integral. Qual que é a sua opinião sobre essa questão? Essa questão me afeta, inclusive, de forma pessoal, né? Porque eu tenho uma filha que estuda na rede pública e ela perdeu o direito, ela tinha a sala de leitura e a sala de música, porque a prefeitura está fazendo isso sem reestruturar os prédios que existem hoje, né? Então, assim, é um sucateamento de um direito das crianças da nossa cidade. Esse é o grande problema, né? A cidade tem dinheiro, tem condição de garantir creche em tempo integral para todas as crianças, sem sucateamento, mas não faz isso. Né? Então, a gente precisa garantir, primeiro, pelo direito à criança, em segundo, o direito aos pais e mães. Infelizmente, as mães são as grandes responsáveis pelo cuidado dos filhos ainda, né? As mães que não trabalham não têm prioridade para colocar os filhos e não conseguem vaga, e por não colocar a criança na creche, às vezes não conseguem um emprego. Então, é um ciclo muito excludente para as mulheres que mais necessitam. A gente precisa romper com isso, garantindo direito para as crianças e para as mães e pais. Exato. Em meio a toda essa pandemia do coronavírus, ainda no mês de abril, a Prefeitura de São José iniciou uma tentativa de flexibilização das medidas de quarentena, inclusive chegando a se opor ao Plano São Paulo, projetos do governo do estado para essas medidas. Eu queria saber, na sua avaliação, se você acredita que o atual governo ele enfrentou a pandemia de forma correta aqui em São José dos Campos. Eu acho que esse elemento é muito central. A gente não pode deixar de sensibilizar com o que está acontecendo. A gente não pode se acostumar com as mortes todos os dias. Eu sempre começo isso prestando minha solidariedade aos pais e amigos desses familiares, né, que acabaram perdendo a vida. E eu digo que a gente poderia ter evitado isso. E são 3 passos para isso. Primeiro é isolamento social. Se a gente tivesse garantido isolamento social lá atrás, a gente não tinha ficado nessa situação mais ou menos por tanto tempo, provavelmente poderia estar retornando à normalidade hoje. O segundo passo é a questão da testagem em massa. A gente só fazia teste aqui para quem era suspeito. Então isso é muito ruim. Numa doença onde você não conhece sintomas, onde muita gente é assintomática, muita gente acabou disseminando o vírus por não ter a testagem anteriormente. E o terceiro passo é a questão do mapeamento. Se você faz a testagem em massa, você consegue identificar aonde estão os focos de vírus e
e aí como ter melhor. Nenhum desses 3 elementos foi feito. Então, sem isso, é impossível dizer que houve uma boa gestão da pandemia aqui. A gente ainda está sofrendo as consequências disso e eu acho isso muito triste, muito lamentável. Também na área da saúde, né? A gente sabe que é um setor extremamente criticado pela população, né? Que faz diversos questionamentos para a gente sobre demora de exames, demora de consultas. O que você mudaria no setor? Quais são suas propostas para essa área? A gente precisa de investimento estrutural, né? Então, construção de novos postos, hospitais, a abertura de concurso público para repor todos os funcionários que a gente perdeu nessa última gestão. São cerca de 300 médicos e enfermeiros. Mas a gente precisa acabar também com as terceirizações. Dinheiro público ele tem que ser gerido e executado pelo poder público, com democracia e transparência, mas sem terceirizar, passando a responsabilidade para os outros. Exato, a gente está numa cidade em que 2 anos atrás o presidente Jair Bolsonaro teve uma votação muito expressiva. Como convencer o eleitorado do município de que um candidato de um partido oposto, né, de oposição, partido de esquerda, é uma boa opção para o município? Acho que a gente precisa fazer balanço do que está acontecendo no governo, né? A gestão da pandemia é um desastre. E isso aqui se expressa aqui também. E apesar de ter tido um amplo apoio, mesmo durante as eleições, existe um forte polo de resistência aqui e que não pode ser invisibilizado nem apagado. Eu fiz parte das manifestações do Leilão, tanto primeiro quanto segundo, e a gente tem uma postura incondicional em relação a esse tema, porque é questão de princípio. Ele é um presidente que, além de um desastre no âmbito econômico, ele é extremamente preconceituoso com a maioria, que a gente chama de minoria, com as mulheres, com os negros e negras, com as LGBTs. Então, essa nossa postura, ela é incondicional. E a gente vai, sim, fortalecer, através da nossa campanha e da nossa candidatura, esse polo de resistência que sempre existiu e que eu acho que só se fortalece. E além disso, a gente sabe que em São José, praticamente 2 partidos, né, que governaram a cidade aí durante tanto tempo, né? Como convencer o eleitorado que agora é hora de mudança, que é hora de alternar esse comando? Eu acredito que a discussão de mudança, ela já está colocada. Tanto que, se for ver os slogans da maioria dos candidatos, toca nesse tema. O que a gente precisa discutir é qual mudança a gente precisa. Não adianta a gente fazer um discurso de mudança da boca para fora, né? E eu acredito que essa mudança real, ela vem de um movimento coletivo, ela precisa da participação popular e ela precisa ir na raiz dos problemas, que, na minha opinião, está na desigualdade social e no fato de, por trás dos políticos, estar sempre, como eu disse anteriormente, os ricos e poderosos, as grandes empresas. A gente precisa governar para a maioria da população, para quem mais precisa. Dessa forma que a gente vai ter a verdadeira mudança que a gente precisa, porque qualquer mudança não adianta, porque a gente precisa de uma mudança eficaz. A gente queria agradecer muito a sua participação aqui na entrevista e aproveitar esses últimos minutos para que você quisesse falar de mais algum tema que não foi abordado, falar com seus eleitores, contar um pouquinho de como está sendo esse momento de campanha e dar suas considerações finais, por favor. Então, gente, eu sempre começo dizendo, eu acho isso muito importante, nós do PSOL somos parte da democracia e das lutas, daqueles que precisam suar para conseguir garantir o seu sustento. E dessa força coletiva, desses movimentos de luta, como eu disse, das mulheres, dos moradores do banhado lutando pela regularização, dos trabalhadores que foram demitidos na luta em defesa do emprego, é dessa força que a gente está construindo a nossa campanha e que a gente vai construir a nossa gestão. Para construir uma São José para a maioria, a gente vai junto. Então a gente pede para nos procurar nas redes sociais, Marina do PSOL, Instagram, Facebook, próprio site. Entre em contato pelo nosso WhatsApp, é 997273996 e participar dessa campanha. Se de um lado a gente tem os ricos e poderosos com dinheiro e máquina para fazer isso, por outro lado a gente tem o ativismo e a militância engajada ideologicamente pela transformação da sociedade. Então nos procure, participe dessa campanha e vote 50. Mais uma vez, muito obrigado pela participação. Agradecemos você também que acompanhou até agora e continue conosco nas próximas entrevistas do nosso Vale Especial Eleições. Até lá!